Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, com os acordes iniciais desta música, nós estamos realizando, a partir de agora, o primeiro culto do Evangelho neste mês de dezembro. E como dezembro é o mês de Jesus, é o mês de Natal, nós vamos, nos 4 programas, falar um pouco mais de Jesus, as festividades de Natal. Então esse é o nosso propósito nestes 4 programas deste mês. Então vamos iniciar fazendo parte hoje do programa Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, nossa companheira Jane Chantre. Eu sempre lembro que a Jane é responsável também pelo programa que vai ao ar aos sábados às 11 horas, Em Defesa da Vida. E esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos ouvir a mensagem, porque como a missão de Jesus foi falar do reino de Deus, nós vamos ouvir uma mensagem que trata do assunto. A mensagem chama-se Na Exaltação do Reino Divino. Ela está em João, capítulo 15, versículo 8. Dita por Jesus, o versículo é: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. A mensagem está contida no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus.
E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos iniciando o programa com muita alegria e permita que essa mesma alegria, essa mesma paz que estamos sentindo, seja sensível a todos os lares que estão sintonizados conosco, a fim de que, ao final do programa, esse lar esteja coberto, Senhor, com as tuas bênçãos. Obrigado por tudo e permita, Senhor, que em teu nome e acima de tudo em nome de Deus possamos iniciar o programa de hoje. Olá, queridos ouvintes que nos acompanham. Estamos aqui, como já foi dito, iniciando o primeiro programa do mês de dezembro, em que faremos uma programação especial relembrando esse nosso amigo Jesus, que tão mais próximo de nós fica durante esse mês. Corrigindo, na verdade, somos nós que ficamos mais próximos dele, né? Porque Jesus nunca nos deixa, está sempre ao nosso lado. Então, hoje nós vamos sair um pouquinho da sequência que nós estamos estudando, do Evangelho, para ler lá do capítulo 1, que tem como título Não vim destruir a lei, o item que fala do Cristo. E aí diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí está toda a lei e os profetas. Então, começando essa leitura, né, Jesus que fez essa afirmação, que ele não veio destruir a lei, mas sim fazer cumpri-la, né? Então ele estava se referindo à lei de Deus, à pureza da lei de Deus que se resume nesse mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz que aí está toda a lei e os profetas, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento, né? Porque a lei que se referiam os judeus eram os 5 livros originais de Moisés, o Pentateuco mosaico, né? E os profetas são todos aqueles livros seguintes que tem no Antigo Testamento. Então ele resumiu todo o Antigo Testamento nessa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já na apresentação do Evangelho, nós vamos ver que se o homem cumprisse os 10 mandamentos baseados na lei de Moisés, nós vamos ver e sentir que não precisaria mais nada se o homem fosse cumprir realmente tudo aquilo que nos fala o Decálogo. E isso é uma verdade que, se nós observássemos essas leis, não estaríamos hoje com abraços com tantas situações difíceis, né? E, inclusive, a missão de Jesus foi falar do reino de Deus. A missão dele na Terra foi falar desse reino, né? E ensinar o caminho para que o homem conquistasse o reino, que é através do amor. Portanto, o que o João lembrou do amar uns aos outros é exatamente a lei que Jesus ele conseguiu consubstanciar numa única frase os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Mas nós queríamos aproveitar para lembrar, e vamos aqui fazer uma suposição, que uma família tivesse por exemplo, uma criança para completar aniversário e
programasse uma festa, alugasse um salão, depois ornamentasse esse salão, contratasse um buffet, fizesse os convites, mandava convites com antecedência e, no momento da festa, em momento nenhum, se falasse quem era o aniversariante. Não tocava no nome do motivo daquela festa. O mesmo ocorre conosco, às vezes, em relação a Jesus. Porque Deus preparou uma grande festa para a terra ao enviar Ele próprio, Jesus, responsável pelo nosso planeta. Essa outorga foi dada diretamente por Deus e Jesus, muitas vezes, durante o seu aniversário, é completamente esquecido. Nós falamos de presente, falamos de comidas, falamos de Papai Noel, né? Inclusive Papai Noel acabou substituindo Jesus e o aniversariante fica completamente uma figura apagada nisso tudo. Então é possível que a gente fale. Eu não sou contra Papai Noel, até porque muita gente, principalmente alguns espíritas mais radicais, dizendo que a gente não pode falar em Papai Noel. Tem que falar que Papai Noel não existe. Como é que a gente vai falar que Papai Noel não existe? A gente leva uma criança ao shopping, lá está Papai Noel colocando crianças no colo para fotografar. Dependendo da idade da criança, ela não vai entender nada. Então a gente tem que explicar o que é a figura de Papai Noel, mas sempre lembrando, principalmente as crianças bem novinhas, para o Natal que é de Jesus. Ele é aniversariante, ele é o personagem principal desta solenidade, dessas lembranças. Papai Noel virá em segundo plano, mas infelizmente nós trocamos e invertemos aí a situação. Dando prosseguimento à nossa leitura, segue assim Kardec. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J ou iota, dependendo da tradução, né? Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filho de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Então, a lei de Deus, essa lei de amor ao próximo, ela não é exclusiva dos cristãos, né? Ela veio para toda a humanidade. O próprio Cristo, ele veio de servir de exemplo para toda a humanidade. A gente sabe que ainda hoje nem todos os povos seguem o Cristo, né? Da mesma forma, nem todos comemoram o Natal, né? Mas o amor que ele veio trazer, esse sim é para todos os povos. Lembrando, né, que como eu falei anteriormente, né, a vinda de Jesus à Terra foi o maior acontecimento religioso que a Terra participou. Toda uma corte de espíritos, toda a espiritualidade se movimentou para que Jesus pudesse chegar aqui. E a sua mensagem, ela é realmente universal. Mesmo para aquelas religiões que os homens, não foi Jesus, foram os homens que dividiram, né, em religiões cristãs e não cristãs, mas todas elas existem porque Jesus enviou emissários para ajudar no progresso espiritual do nosso planeta. Só que esses emissários eles foram locais ou regionais. Algumas dessas religiões se tornaram bem conhecidas como o budismo, mas outras ficaram restritas ao país em que o líder, né, aquele que foi o responsável pelo seu surgimento, nasceu. Mas Jesus, não, apesar de ter nascido na Palestina,
Mas a função dele era que a sua mensagem, a boa nova, se irradiasse por toda a nossa humanidade. E é preciso que a gente entenda isso, porque Jesus, infelizmente, ainda é uma figura extremamente apagada nos lares, até às vezes dentro do próprio templo, que se fala muito nos profetas, se fala muito nas cartas de Paulo, e às vezes Jesus não é tão mencionado assim. Então, tudo que existe tem como figura principal a mensagem de Jesus. E é a ele que nós devemos ter como, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, como modelo e guia. E é importante ressaltar ou explicar para aqueles que não acompanham o Espiritismo, né, quem é Jesus exatamente para nós, da forma como nós entendemos. Ou seja, quando o nosso planeta Terra foi criado, Jesus já era um espírito de alta evolução. E esse espírito foi designado para coordenar toda a evolução do planeta, desde a sua criação. Então, quando o nosso planeta foi criado, Jesus já era um espírito muito evoluído. Ele está nos acompanhando há todos esses milênios, né? E vai nos acompanhar, como ele mesmo disse, até a consumação dos tempos, né? Então, é esse espírito coordenador do planeta Terra que nós estamos nos referindo. Não somente aquele homem que passou por volta de 33 anos aqui encarnado, mas um espírito que é muito mais do que isso. E lembrando que lembrar de Jesus não é só no mês de dezembro, ou pior ainda, no dia 25 de dezembro, ou 24, como muito é. Jesus tem que ser a figura de todos nós em todos os momentos de nossas vidas. Isso é muito importante, porque todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, todas as nossas indagações, se nós formos procurar consultar os 4 evangelistas, nós vamos encontrar Jesus se referindo a uma delas. Por isso que a mensagem ela é universal. Ela surgiu na Palestina, mas se irradiou por todo o planeta, e nós temos que realmente resgatar Jesus, como já falei, modelo e guia. E é ele que nós vamos seguir, não desprezando os outros líderes, as outras religiões, mas a figura central de todos os nossos anseios como espíritos imortais deve sempre ter como parâmetro os ensinos de Jesus. E lendo aqui agora o último parágrafo desse item do Evangelho, continua assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho a que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen das verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas de suas palavras, fez-se necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém,
não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse lançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Infelizmente, a ciência se tornou materialista. Aquilo que Deus programou para fazer com que fosse a chave para a interpretação de muitos dos ensinos e fenômenos ocorridos ao tempo de Jesus, os cientistas acabaram se tornando contrários a essas ideias e a ciência materialista emperrou por muito tempo o progresso espiritual do nosso planeta. Hoje a gente já vê alguns cientistas revertendo um pouco esse quadro, admitindo a espiritualidade, inclusive no processo de cura dos pacientes. Mas quando a gente se refere ao materialismo, a gente tem que ser um pouco mais amplo nesse conceito, porque o materialismo está presente, inclusive, dentro das famílias que se dizem religiosas, porque o materialismo é quando a pessoa dá mais importância às coisas materiais do que às coisas do espírito, Então eu posso ser espírita e ser extremamente materialista, porque eu estou indo ali ao centro uma vez por semana, mas não estou fazendo nada para cuidar do meu espírito. Muita gente confunde materialismo com ateísmo. Ateísmo é a crença de que Deus não existe. Materialismo, como o João Carlos explicou, e muito bem, é aquela postura nossa em relação às coisas espirituais. Nós cuidamos muito mais do corpo do que do espírito. Onde nós residimos, existe uma academia e, de uma geral, para aquecimento, eles passam pela minha casa correndo e voltam para a academia, fazem aquele rápido aquecimento. E muitas vezes eu fico pensando comigo mesmo, será que essas pessoas que estão cuidando do corpo também lembram que é um espírito mortal? Estão tratando também do espírito ou só cuidando do corpo? Os dois são importantes, Os dois são importantes. Então, o mesmo cuidado que a gente tem que dar para o corpo, a gente tem que dar também para o espírito. Porque nós somos espíritos mortais, mesmo que não acreditemos nisso. Então, nós vamos ler agora, no final, a poesia que é de uma companheira que foi responsável por esse programa, nossa companheira Gilca Fernandes. A ela nosso agradecimento, nosso carinho. Em 1989, ela convidou o nosso irmão Alcenir para começar a fazer um programa na Rádio Rio de Janeiro, e esse programa o Alcenir intitulou O Culto Cristão no Ar. E estamos até hoje, graças a Gilca, fazendo essa programação. Então nós vamos ler aqui a poesia de Gilca Fernandes. O título é Súplica de Natal. Jesus, a nós tu mostrastes, louvando ao Pai de bondade, o caminho da verdade, a estrada do perdão, deixando em nossos anseios, nas angústias, nos receios, o doce afago de irmão. E foste sempre seguido por estradas só de espinhos, transformando tais caminhos com lições vivas de paz. Ensinaste exemplos, ensinos, modificaste destino e deste-nos os teus natais. Estes natais, hoje ainda, são reforços grandes, plenos, como asas que seremos de força imensa e total. Na turbulência que impera, se recebemos felizes uma frase bem sincera: te amo, Feliz Natal. E assim, Jesus, nós inicialmente te agradecemos por toda essa doutrina, por todo esse exemplo que tu nos deixaste enquanto estiveste aqui conosco, de passagem pela terra, sabendo que és um espírito muito maior, que poderia simplesmente ter mandado os teus emissários, mas quis vir, passar por todas as dores, por todas as angústias que essa matéria ainda densa nos submete. E mesmo assim,
por amor à humanidade inteira, esteve aqui conosco, Senhor. Obrigado pelos teus exemplos, pelo teu carinho, por estar conosco, nos amparando, sendo esse irmão maior que sempre nos acompanha. Que possamos, nós, nos ligar a Ti, não só nesse mês, mas em todos os dias de nossa vida, fazendo com que tenhamos em Ti o exemplo, o guia e modelo para os nossos atos. Fica conosco, Senhor. Obrigado por tudo. Despede-nos na Tua paz. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.